Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre o novo técnico do Goiás para a temporada de 2024, que é o Zé Ricardo. Todo mundo sabe, né, esse anúncio na manhã de Natal. Acho que aí já o Goiás já começa a errar na forma de comunicar o seu torcedor. E mais para postar aqui na terça-feira para vocês, no período da tarde, já com mais informações. Estudei um pouco sobre as características de jogo do Zé Ricardo e quero trazer aqui para vocês também em nosso vídeo. O que eu posso dizer em relação a essa contratação? A minha opinião, né? Para um cenário de Série B, não é ruim, tá? Vamos olhar aí para a grama do vizinho. Se fosse o Guarani acertando a contratação do Zé Ricardo, ou vamos colocar aí um outro clube que deve brigar junto com o Goiás, sei lá, talvez o Paysandu, um Ituano, a Ponte Preta, enfim, equipes aí do meio de tabela, talvez, seria uma contratação bem digna. Até para os outros também que estão aí nesta luta pelo acesso, um Avaí, sei lá, talvez um América Mineiro, seria sim uma contratação bem aceitável. É questão que a gente, como torcedor, espera um Goiás para 2024 diferente. E com todo respeito, o Zé Ricardo é a mesma coisa daquilo que já passou no Goiás nos últimos anos. Só você puxar aí uma lista recente de Ney Franco, de Claudinei Oliveira, de Pintado, Marcelo Cabo, Jair Ventura. Cara, é muito semelhante. Até o estilo de jogo do Armando Evangelista também. Basicamente quase que dá para dizer que farinha do mesmo saco. E o torcedor que até viu as negociações aí com o Barbieri avançarem, não acho que o Barbieri seja o melhor técnico do mundo, mas tem uma ideia diferente, por exemplo, do Zé Ricardo. Eu penso que um trabalho em longo prazo ele é muito mais provável de acontecer com o Barbieri do que, por exemplo, com o Zé Ricardo. E o torcedor ele queria sim algo diferente para começar a temporada. Volto a dizer, para um cenário de Série B não é um técnico horrível. A gente tem que separar bem aquela questão do Goiás dos sonhos para o nosso Goiás, infelizmente, de hoje, da realidade, que é sim muito cruel. Mas mesmo ela sendo difícil, o Goiás podia ser um pouco mais caprichoso nas suas contratações, um pouco mais seletivo. E até mesmo o torcedor que viu aí as negociações próximas com o Barbieri, como falei, não é um nome unânime, mas é sim melhor do que o Zé Ricardo, por exemplo, quanto também a demissão do Armando Evangelista. Volto a dizer, o Armando não é nenhum extraterrestre, porém, você espera 3 meses para o português chegar, o Goiás basicamente se afundou muito naquele período com o Emerson Ávila e demite o cara na primeira possibilidade de não pagar a multa rescisória. O Goiás ele tem esta questão de que nos últimos anos eu não vejo como principal problema o técnico, eu vejo muito mais a montagem do time, a filosofia e tudo mais. Eu vejo isso como o principal do que propriamente a figura do treinador. Mas se você vai começar 2024 pensando em uma filosofia diferente, eu acho que o técnico poderia ser outro, tá? Sobre outras questões também que me preocupa nessa contratação, além de, citando essa forma de anunciar, não precisava ser no dia 25, tá? Eu entendo, acerto, mas era um nome que não tinha especulação aí nas últimas horas. Esperava, entendeu? Esperava ir pro dia 26, pro dia 27, esse anúncio do Zé Ricardo. E o Goiás vai lá e coloca no dia 25, na manhã do Natal, como se fosse um presente para o seu torcedor. E o máximo que esse presente, esse desejo tenha sido realizado pelo Papai Noel, talvez tenha sido os desejos do Edminho Pinheiro. É algo que eu também fico preocupado em relação a isso. Não tenho nada contra o Edminho ou algo nesse sentido, mas se é um caminho que o Goiás irá para um rumo profissional, quem quis a contratação do Zé Ricardo, essas informações já circularam por todas as redes, tanto do Periquito Brisado, o Imprensa Verde, acho que até o Edminho já falou abertamente sobre o Zé Ricardo, sim o Edminho Pinheiro. E se hoje o Goiás tem um CEO, no caso que é o Luciano Pacieiro, também um diretor de futebol, que é o executivo, que é o Agnello Gonçalves, a tendência é que chegue mais um também para auxiliar nessa parte de futebol, porque um presidente do Conselho Deliberativo tem que dar pitaco em relação a treinador. Enfim, pode ter acontecido outra coisa, sim, a gente não sabe de tudo. O Goiás não é um clube aberto também a torcedor, imprensa e tudo mais, então a gente fica aqui no que a gente tem de informação, não fazendo um pré-julgamento, mas o que deu a entender foi exatamente isso, um pedido da antiga diretoria do Goiás, e aí para o torcedor que queria algo diferente, leva essa na cara bem na manhã de Natal. Então beleza, já que não dá pra gente fazer muita coisa agora, é aceitar, torcer pro Zé Ricardo chegar com uma boa comissão técnica, tendo contratações dignas para um começo de ano e fazer sim a boa temporada. A minha grande crítica é que é um nome mais do mesmo, Poderia ser pior? Poderia, como por exemplo a manutenção do Mário Henrique
do sub-20 no profissional, mas é um perfil daqueles que a diretoria adora demitir, por exemplo, após a final do Campeonato Goiano, ou com 5, 6, 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, torço muito para o Zé Ricardo dar certo, eu acho que pode sim acontecer, um cenário diferente dele também, né, iniciando a temporada e na Série B do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo que ficou com essa característica aqui no Brasil, de ser muito aquele técnico de pegar o time no meio da temporada, dar uma sequência de 3, 4 jogos de vencibilidade, ajeitar a defesa e no longo prazo o trabalho começa a cair. Foi assim, por exemplo, também no Cruzeiro, até conseguiu vitórias importantes, como por exemplo diante o Atlético Mineiro fora de casa, mas que também foi assim no Fortaleza, enfim, naquele início de trabalho no Internacional, até terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 relativamente bem.